E aí, motoristada desse meu Brasil varonil, tudo bem com vocês? Trouxorista no ambiente. Pessoal, é o seguinte, se você está chegando por aqui, está caindo de paraquedas, eu sou o Trouxorista, eu tenho quase 50 mil viagens, 46.600 pela Uber, mais umas 2.500 e pouco na 99, e eu estou há 8 anos no serviço de aplicativos e eu sei o que eu estou falando, tá? Então, se você veio aqui pelo nome do canal Trouxorista e viu essa minha indumentária de palhaço aqui, pode estar achando que vai dar muita risada, mas não vai, mano. Aqui muito provavelmente você vai chorar, porque aqui a parada é sinistra, a pegada é dura e contundente. Eu não estou aqui para fazer você dar risada, eu estou aqui para fazer você sentir, para você entender o teu papel e você ver que está agindo errado. Porque o que a gente mais vê nesses últimos 8 anos é que nós estamos sendo usado, abusado, escravizado por essas operadoras. E a minha imagem aqui é para fazer você despertar, você me achar meio alegórico e começar a compreender a mensagem, que a mensagem qual que é? Que você precisa mudar. E isso eu estou te trazendo uma ampliação da tua visão, estou te expandindo a consciência, porque só depois de você ampliar a visão e expandir a consciência você vai conseguir lutar contra isso que está aí. Tá bom? Eu agradeço por você permitir eu mostrar o meu trabalho e seja bem-vindo ao canal O Trouxorista. Episódio de hoje: Governo, plataformas de aplicativos e sindicatos unidos para destruir a categoria dos motoristas de aplicativos. Eu vou mostrar, por meio de uma entrevista do presidente da FEMBRAP, o senhor Paulo Xavier, que ele esteve em um órgão governamental quando foi lançada essa ideia da regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativos, onde ele fala dos bastidores da podridão das propostas de regulamentação da atividade dos motoristas de aplicativo. Esse podridão aí, tá? Ele é meu, pois o Paulo Xavier é um homem que eu notei muito educado, ele apenas narra o que aconteceu. Eu que fiz esse juízo putrefo. Eu sou motorista para o aplicativo desde 2017, então já há 7 anos, tá? E nós temos uma queixa muito grande, né, com essa regulamentação, que o próprio motorista não foi ouvido. Essa negociação, o grupo de trabalho que o governo estipulou, né, ele deu o nome de GT, é um grupo que foi entre centrais sindicais, governo e plataformas. As centrais sindicais, elas chamaram alguns motoristas, mas não é realmente aquela liderança que está à frente dos motoristas. Então, assim, nós temos aí uma liderança por todo o Brasil, vários representantes, motoristas de fato, que conhecem o desafio da rua e eles não foram chamados. No início, né, a gente, enquanto federação, tentou esse diálogo com o governo, fomos recebidos, né, pelo governo, porém, foi vetada a nossa participação. Eu consegui participar, eu fui o único que conseguiu participar de uma única reunião. A primeira, porém, sem direito à voz e sem direito a voto. Porém, sem direito à voz e sem direito a voto. Porém, sem direito à voz e sem direito a voto. Porém, sem direito à voz e sem direito a voto. Né? Então, foi vetada a participação, eles fecharam entre os sindicais. E aí o motorista não teve a participação, não existe a participação do motorista nesse processo. Todo o programa do governo, né, a proposta que foi apresentada, ela não contempla a necessidade do motorista. Nós temos ali a questão da remuneração, que é uma remuneração por hora. A nossa remuneração ela precisa acontecer por quilômetro rodado e tempo. E a gente bate nessa tecla, sempre falamos isso e tudo, mas o governo não ouviu, ele ouviu as plataformas. A gente percebe que aquele texto, né, que tudo ali foi muito direcionado pela plataforma. Uber 99, a Mobitech, né, que representa ali as plataformas. Então, é um projeto que não contempla a nossa necessidade, o nosso desejo. A gente esperava, né, a expectativa do motorista é que com a regulamentação viesse a um ganho real, um ganho positivo para o motorista. E isso não vai acontecer. Imagina você ser chamado para ser parte de uma reunião que vai decidir sobre o futuro da tua casa, se ela vai ser demolida ou não, tá? E aí quando você chega lá, na reunião você vê todo mundo lá, os engenheiros, o cara da prefeitura, e você não pode falar nada, você tem só que ver as pessoas. Ou isso daí é o que? É o que ele fala aí, sem direito à voz. E você também não pode decidir, você não pode votar se você quer que a tua casa seja demolida ou não, sem direito a voto. Eu imagino para o Xavier o que deve ter aguentado
tamanha humilhação, porque isso é uma humilhação. Você ser o presidente de uma federação, ser chamado para uma reunião que vai decidir o futuro da tua categoria e você não poder falar um A, cara. Olha que humilhação que impõe pra gente, pessoal. É o que eu falei no outro vídeo. Só quem pode barrar isso daí, o grosso, somos nós, categoria. O que que é? É peitar. E aí, meu irmão, perdeu a noção do perigo, rapaz? Respeito é bom e conserva os dentes, meu irmão. Nós vamos ter que fazer isso, gente. Porque, pelo que o Paulinho conta aqui, o Xavier, o negócio foi horrível. Eu não queria estar no lugar dele, mas não queria mesmo. Ele fala também que o texto, ele entende que ele foi todo produzido pelas plataformas. Eu diria que, inclusive, ele veio dos Estados Unidos, porque é lá nos Estados Unidos é que todos os trabalhadores, é uma tradição dentro do meio trabalhista lá, é o pagamento por hora. Tudo lá, caminhoneiro recebe por hora, pedreiro recebe por hora, carpinteiro recebe por hora, auxiliar de escritório recebe por hora, tudo lá é por hora, cara. Então, muito assim, eu diria que com 95% de certeza que esse regulamento veio, essas diretrizes para a categoria, veio dos Estados Unidos. Só foi traduzido aqui para adaptar a nossa legislação. E o que acontece? Como aqui a gente tem um outro sistema de trabalho, esse sistema por hora vai ficar muito vantajoso para as empresas de aplicativo. Por quê? Porque elas vão nos pagar menos e, portanto, aqueles impostos que elas pagam sobre o que elas nos reembolsam, elas vão pagar menos também. Vocês entenderam como é que é a jogada? Tudo está concorrendo para ferrar com a nossa categoria. Eles não nos querem ativo, eles não nos querem nos nossos carros. O que eles querem é destruir conosco, numa baixa remuneração, para que a gente perca nossos carros para manutenção que não vai ser feita. Vai ter nego perdendo o freio na rua, vai ter nego incendiando o carro. Por quê? Porque eles não nos querem com o carro, tá? O que acontece? A remuneração para nós, como o Paulo bem fala na entrevista, tem que ser por KM. Aqui no Brasil, a tradição nossa é tudo por KM. Você vai comprar um carro, está lá o carro todo bonitão, primeira coisa que você faz é abrir a porta, ligar a chave para lá olhar o quilômetro. Troca de pneu é por quilometragem, troca de pastilha de freio é por quilometragem, troca de óleo de motor é por quilometragem, troca de óleo de câmbio é por quilometragem, troca do líquido de arrefecimento é por quilometragem, consumo do carro é por quilometragem. Então, cara, como é que vai querer aplicar a hora? Nossa realidade é diferente dos Estados Unidos. Só que como aqui eles vão pagar menos se nos pagarem por hora, então eles fazem. E essa coisa do Paulinho ficar quieto lá, ter que ficar calado, não ter direito à voz, que humilhação, velho. E não ter direito à voz, ou seja, a regulamentação da atividade, se a gente fosse bicho, por exemplo, galos e galinhas, ela está sendo feita pelas raposas, cara. Vocês já viram isso? A nossa regulamentação, se nós fôssemos bicho, estaria sendo feita pelas raposas, cara. Vamos para a outra parte da entrevista. Ele, na verdade, é um projeto assim, o valor que foi estipulado por hora, ele não contempla. Ele fica em R$ 32,10. Só para você ter uma ideia, hoje, qualquer motorista no Brasil, ele já consegue realizar muito mais do que R$ 32,00 por hora, né? Então, não há ganhos para o motorista. Essa era a maior expectativa do motorista com isso. A questão de benefícios não existe, não há, né? Então, é muito importante, sim, que esse projeto seja debatido, né, de forma ampla. O próprio ministro falou no lançamento, né, na assinatura do projeto, eles demoraram 10 a 12 meses, né, que ficou ali tramitando e tentando construir esse texto, para agora, na hora de protocolar, colocar em caráter de urgência. Então, a votação em caráter de urgência constitucional são 45 dias. Isso não dá tempo de nós debatermos no Congresso. O Congresso precisa retirar, o governo, né, na verdade, que é uma prerrogativa do governo, ele precisa retirar esse caráter de urgência para que essa discussão aconteça ali no Congresso e a gente possa apresentar junto aos deputados, senadores, a proposta e o motorista, de fato, possa ser ouvido. Né? Essa é a grande parte de tudo. Porque a questão do benefício, ele precisa entrar, precisa ter alguns pontos que favoreçam o motorista. E hoje não há. O projeto realmente ele não existe, não contempla nada disso que foi colocado. Sobre a esmola da remuneração, eu já tinha falado no take anterior. Agora, a urgência de que ele falou, que o governo colocou, né, na hora que submeteu a apreciação ao Congresso, já é para iniciar a arrecadação de impostos e taxas que o governo vai empurrar na categoria. O governo, ele não quer uma categoria forte.
O que ele quer? Ele quer aqui uma categoria que seja submissa. E aqui, de novo, eu invoco aquela agenda. As operadoras, notadamente a Uber, sempre humilharam o motorista. Imagina agora se o governo lança diretrizes que nos fortaleçam. Então, enfraquecer-nos é fundamental para elas manterem o controle. Agora, inclusive amparadas por lei. Vamos para o último trecho da A única entrevista. coisa, né, que a gente percebe ali, o governo falou que não vai ser CLT. Isso é positivo. Nenhum motorista tem interesse de ser CLT. A gente não quer esse vínculo seletista, a gente defende essa autonomia, né? É um segundo ponto, um segundo pilar, né? A autonomia. Mas essa autonomia também ela não está acontecendo. Nessa proposta do governo, o governo amarrou o motorista aos sindicatos. Então, o motorista vai ter que ficar sindicalizado por conta de convenções coletivas, né? A questão também do tempo, né? A hora de trabalho, o motorista vai ficar limitado a 8 horas, né, diárias, e aí se ele for rodar mais, vai depender também do sindicato para isso, né? As reciclagens, caso o motorista venha sofrer alguma punição da plataforma, ela vai ser feita junto a sindicatos, ou seja, o motorista fica amarrado com essa proposta a sindicatos e ao governo como um todo. Aqui, vocês entendam a gravidade. O governo, como diria a falecida Rita Lee, arrombou a festa, pois ele vincula os motoristas a um sindicato que não tem motorista de aplicativos, uma central sindical que não tem motorista de aplicativos. E qual a finalidade disso? Acabar com a real representatividade dos motoristas. A FEMBRAP, por exemplo, seria esvaziada. Associações como, por exemplo, a AMASP de São Paulo, também. Ou seja, o governo e plataformas querem escravizar os motoristas, tirando inclusive os seus representantes e reduzindo-os a um bando de degenerados. Caras, nós vamos ter que peitar. Eu falei no vídeo anterior, gente. Nós vamos ter que encarar esse grosso aí. Porque o pobre do Paulo Xavier, o Eduardo lá em São Paulo, não vão ter como fazer isso. É a categoria que vai ter que empolar o peito e ir para cima, mano. Esse modelo do governo, os benefícios são os mesmos que o MEI oferece, né? Enquanto o MEI, o motorista consegue pagar, hoje está em cerca de R$80, me parece, né, no MEI. Tem uma boa parcela de motoristas que já são, né, já contribuem com o MEI. Então, hoje, cerca de R$80. Nesse modelo atual, é um modelo muito arrecadatório. A gente vê o que o governo teve esse interesse arrecadatório. A previsão que a gente fez aí, uma estimativa, até o próprio ministro, né, falou de 280 milhões por mês, né? E aí o modelo ficou uma contribuição muito mais alta para o motorista também. Então hoje o motorista no MEI ele contribui com R$80, cerca de R$80. Nesse modelo do governo vai ser mais de R$200. A estimativa, né, a média aí é que fique acima de R$200. Então, são vários pontos que não são favoráveis para o motorista. Então, para fechar, o que a gente entende? Que o governo, na realidade... Vamos lá de novo. 3, 2, 1. Então, para fechar, o que a gente entende? Vamos lá. 3, 2, 1. Então, para fechar, o que a gente entende? Que o governo quer a categoria engessada, que o governo quer a categoria apenas trabalhando obedientemente, bovinamente, para pagar impostos e dar dinheiro para as operadoras. Só isso. Aí, se sobrar um pouquinho, fica para nós. Tipo assim, a gente fatura R$100, 50 fica para o governo, 20 para as operadoras e 10 para o sindicato. E a gente vai para casa com 30 mangos. Então, pessoal, nós vamos ter que tomar uma atitude disso daí. Quando eu falo peitar, não é a gente ir para a rua, não é a gente ir lá para a porta da Uber, porque isso a gente já viu que não resolve. Nós temos que ser inteligentes. E quando eu falo de ser inteligente, o que eu quero dizer? Usar a nossa principal moeda de negociação. E qual é essa moeda? O nosso carro. Porque, como eu disse, as operadoras elas precisam do nosso carro para fazer transporte. A gente vende contrapeso, porque o carro é nosso, né? Aliás, a gente ainda dirige de graça para elas. Porque, como eu já disse em vários vídeos aqui, você não está lá na esquina com o celular pai, vendo as bonitonas passar, mexendo no Facebook. Opa, Belém, você toca, opa,
Ah, essa rua é aqui do lado, eu vou aqui, é aquela dali, ó. Tô vendo até a rua daqui. Aí você pega, vai lá correndo, oba, tudo bem? E aí, você é a Cristina? Oi, Cristina, tudo bem? Eu sou o Francisco, eu vou te transportar pela Uber aqui. Ah, sim, eu tô vendo aqui o seu rosto, é você mesmo, tá? Então faz o seguinte, Cristina, monta aí nas minhas costas. Você não passa as mãos nas pernas dela e sai correndo com ela. Quem faz isso é o teu carro, cara. Então, vamos resgatar a pandemia? Fique em casa. É, motorista. Inclusive aquilo que falou o Eduardo lá em São Paulo, né? Um day off. Não, não tem nada de day off. Eu acho até mais elegante, mais bacana. Fique em casa. Mas é o seguinte, motorista, é para ficar mesmo, porque você tem que saber o teu valor. E o teu valor aqui na brincadeira é 20 bilhões se a gente resolver parar e ela tiver que montar ela, e mais 3 bilhões por mês. O que vai acontecer? Vai acontecer aquilo que ela falou ano passado, quando aquele desembargador falou que ia meter uma multa de 1 bi e que ela ia ser obrigada a registrar todos os motoristas. Ela falou que se tivesse que registrar os motoristas, ela é do Brasil. Aquilo dali não foi raivinha, não foi ataque de pelanca, não. É estrutural. Porque é isso. Se ela tiver que admitir os motoristas, logo no primeiro mês, são 20 bilhões entre carro, motorista, pessoal de apoio e tudo mais. E depois, nos meses subsequentes, mais de 3 bilhões por mês. O que ela tem que fazer? Ela tem que quadriplicar a tarifa. E aí o que acontece? Ninguém pega carro de aplicativo porque os motoristas dizem, eles são tão legais, eu adoro motorista de aplicativo. Não, ninguém pega carro de aplicativo. Os carros de aplicativo, cara, são show, mano. Mas olha, eu adoro pegar os carros de aplicativo. Não, as pessoas pegam o carro de aplicativo porque ele é barato. Porque é barato. Cara, eu vejo aqui, eu pego direto isso. Corrida de 5,88 para andar 600 metros. A pessoa está com preguiça de andar uma quadra e meia, 2 quadras. Se ela fosse a pé, a partir do momento que ela chama o carro, o tempo que eu demoro para chegar nela, depois eu pego ela, levo lá, ela chegava junto comigo, talvez até um pouquinho antes. Mas é tão barato esse trem que as pessoas preferem pegar. Então, gente, vamos vendo aí. Nós temos que começar a usar de inteligência. A nossa principal moeda de negociação ou moeda de troca, como queiram dizer, é o nosso carro. Nós precisamos aprender a ficar em casa, resgatar a pandemia. Fique em casa. Essa é a dica. Até o próximo vídeo. Oi.